Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Web Security. Sejam todos muito bem-vindos. Dentro de instantes estaremos recebendo aí a nossa convidada, a Thaís, que vai vir aqui bater mais um papo conosco aqui. E hoje nós vamos falar sobre a cultura organizacional nas empresas. Já já ela já está pedindo aqui, já vou aceitá-la aqui, que a gente já vai colocar e está conversando um pouco sobre a LGPD, né? É todo dia, toda semana nós estamos aqui ou no YouTube falando de LGPD. Boa noite, Thaís. Boa Seja noite. muito bem-vinda para mais um bate-papo aqui conosco. É um prazer, uma alegria estar aqui de novo, viu, Jorge? Semana passada foi super bacana, né? Quem esteve com a gente viu que realmente foi um bate-papo muito produtivo, né? Muito interessante e eu espero que assim seja o de hoje também. Acho que vai ser, e você? Com certeza, né? E hoje nós vamos estar com um pouco mais de tempo, porque não tem evento, então não precisa sair naquela coisa correndo, né? Mas enquanto o pessoal vai chegando, boa noite, tá? E seja muito bem-vinda, tá? Como é que está o tempo aí no Nordeste? Porque aqui no Rio de Janeiro está muito frio. 17 graus nesse momento, então pra gente aqui é freezer, tá? Eu vou dizer que Pernambuco andou registrando baixas temperaturas, viu, para a média pernambucana. Em Pernambuco, no município de Taquaritinga do Norte, que é o município mais frio de Pernambuco, salvo engano, chegou a registrar 13 alguma coisa, 13 graus e alguma coisa. E aí você tem outros municípios também, como Garanhuns, né, como que já tem uma tradição ali de ter uma temperatura um pouquinho mais baixa. Quando não tem pandemia, que espero que em breve a gente volte a não, enfim, ter esse limitador, né, na nossa vida. Mas antes da pandemia, inclusive, eram lugares que atraíam, né, turismo de inverno, né, o que no Nordeste não é algo muito comum. Mas Garanhuns, por exemplo, tem um famoso festival de inverno que atrai turistas do Brasil inteiro, com nomes da música, e não só com a música, né? Cinema, enfim, movimenta a cultura local. E é bastante interessante, né? É um fato, para quem não sabe aqui, de Pernambuco. É um fato de Pernambuco que pouca gente acredita que saiba. A gente tem um pequeno, né, em relação ao turismo de verão é pequeno, mas temos um pequeno turismo de inverno em Pernambuco, o que é bastante interessante, né, Jorge? Essa aí é uma novidade que eu não sabia, porque para mim o Nordeste é sempre quente de dezembro a dezembro, não sabia que tinha aí temperaturas nessa casa de 13 graus. 13 é um pouquinho mais baixo, né? Mas assim, 17, 18, né? Nessas regiões que eu te falei, já é Uhum. mais comum, né? 13, 14, numa média de 15, né? Nessa região dali do Agreste, por exemplo, está acontecendo agora, nesse inverno, né? Que é um inverno que está mais rigoroso, né? A gente viu que ontem nevou no sul, né? Cidades Exato. turísticas também, como Gramado, Canela, né? Tiveram aí presença de neve marcante. E eu acho que se a gente não tivesse numa pandemia e esse inverno mais rigoroso teria atraído muitos turistas à região sul do país, viu? Exatamente. Eu queria registrar aqui também a presença do nosso amigo Marco Martins. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Sempre presente aí nos eventos que nós vamos marcando, né? Vamos realizando. Bom, Thaís, falamos um pouquinho do social e agora vamos lá para LGPD. Vamos Hoje, lá, né? pessoal, a nossa proposta hoje é falar sobre a cultura organizacional e proteção de dados na retomada do turismo, na visão da hotelaria. Então, não dá para ser diferente, né? Sanções aí na área, cultura organizacional toda atrasada, então vamos conversar, vou deixar você abrir o nosso trabalho hoje e depois eu falo um pouquinho, depois você fala mais um pouco e vamos lá levar conhecimento de LGPD para a galera. Vamos lá, que essa é a nossa missão, né?
E aí vamos começar Exatamente. aqui. Eu estava pensando o que é que a gente vai começar a falar. Vou fazer o mesmo raciocínio da semana passada. Vamos começar falando de cultura organizacional, né? Vamos pegar uma ideia. O que é que vem a ser? E aí a gente começa a pensar em vários elementos, né, que congregados, eles vão trazer uma influência direta, né, sobre a forma de interação das pessoas, sobre a identidade da organização, né, do hotel, da pousada, da agência de turismo e, te digo, de qualquer outra empresa também, né, no setor de turismo e até fora dele. Isso é algo, a cultura organizacional, ela está presente em qualquer instituição, né? Então a gente pensa dessa forma quando a gente pensa em cultura organizacional. A gente vai pensar nos valores, nas crenças, nos hábitos, na história daquela organização, né? Nos ícones daquela organização também. E essa cultura organizacional, ela não é algo assim, não é um produto. Não é o que eu cheguei e vou aqui dizer essa é a minha cultura. Não, ela é uma construção, né? Ela é uma construção que acontece ao longo do tempo. É uma construção, não é uma imposição, né? E aí é uma construção muito coletiva também. Ela vai envolver todos os agentes que fazem parte daquela organização, vai envolver todas as pessoas, conjunturas e diversos fatores ali. A gente tem ali muito uma associação, talvez, de que a cultura, eu digo as pessoas em geral, né? Eu vejo que existe essa visão de que a cultura ela é algo quase que imposto pela liderança. E não é bem assim, né? Como a gente falou, primeiro a cultura não é imposta, ela é construída, né? E segundo, que não caberia só a liderança, não é uma construção somente da liderança, né? O gerente do hotel não vai chegar lá um dia e vai dizer, gente, eu tenho um presente para vocês, muito valoroso, essa é a nossa cultura, né? Isso não vai acontecer porque isso não existe. Então, a cultura ela vai se construindo com a participação de todos. De fato, há um papel muito importante da liderança, né, nessa construção. Semana passada vocês já viram que eu bebo água, né, pessoal? Então, não estranhem quando eu pegar minha garrafinha aqui. Faz parte. Bom, e aí essa liderança ela vai ter um papel, de fato, muito importante, né? A começar ali dos fundadores, né? Quem foi que fundou esse hotel? Tem hotéis aí que tem muita história. Hotéis do começo do século passado. A gente sabe que muitas vezes perduram aí hotéis que guardam quase um acervo ali de tanta história, né? De tanta cultura, de tantos momentos. Bom, os fundadores eles têm um papel muito importante, né, na construção dessa cultura. E os líderes que vão suceder eles ao longo da história também vão ter um papel muito importante, vão dar um tom muito importante. Mas essa construção ela vai precisar se alargar, né, por toda a organização, por todo o hotel, por toda a pousada, né? Por quê? Porque a formação da cultura, na verdade, ela vai gerar ali uma identificação, né, daqueles indivíduos que vão fazer parte daquela organização, vão se identificar com aquela cultura, eles vão se identificar enquanto grupo, e isso vai individualizar aquele hotel, vai individualizar aquela pousada, né, do restante. Então, aquela identificação como grupo, né, formada ali pela cultura, ela vai exigir algo muito mais profundo, que não vai ser, como a gente já está dizendo aqui pela terceira vez, não vai ser uma imposição, né? Então, essa individualização, Jorge, só para fechar essa primeira parte, ela vai diferenciar um hotel do outro, uma pousada da outra, né? Então, essa é a ideia da cultura organizacional, né? Eu ontem fiz uma live com o amigo Leonardo Bernardino. Gostaria de deixar um abraço aqui ao vivo para ele. Um cara. A gente veio para fazer 45 minutos de live, fizemos 1h10, e isso porque eu tinha compromisso, porque senão a gente estava falando até agora, né? E ele contou um caso lá na live ontem, aonde vai um pouco de impacto com isso que você está falando, né? Um gestor falou assim: ó, não adianta nós tentarmos mudar aqui a cultura, porque as pessoas não cumprem nada
daquilo que a gente pede para fazer mesmo é que a gente explica. E foi como você bem falou, a cultura organizacional, ela não vai ser, chegou hoje, a partir de hoje, apagar tudo que vocês fazem e a gente vai seguir isso que está aqui. Isso vai ser aos poucos, construindo dia após dia a individualidade, igual você bem falou. Prova disso é que quantas horas de lives nós já temos, e eu posso dizer sem medo de errar, a Thay está aí, o Marcos também, que está participando bastante de live, que a gente não deve ter mudado a cultura de 10% das pessoas que estão nos assistindo quase que diariamente na internet. E mesmo assim, nós não podemos desistir do nosso objetivo. Um gestor de hotel, um dono de pousada, ele tem que entender o que realmente é a cultura do hotel dele. Porque, como você falou, às vezes quando é de tradição, você já tem uma missão, às vezes é alguém da família que vai levando isso adiante, mas e quando é alguém de fora, por exemplo, quem é de uma região, igual nós estávamos falando ainda há pouco, de uma região do norte, se for vir aqui para o sudeste, ou do sudeste que for para o centro-oeste, nós carregamos dentro de nós uma cultura, um jeito de realizar as coisas diferentes. E não é porque nós fazemos isso nas nossas regiões, nos nossos antigos hotéis ou pousadas, que a gente vai ter que empurrar isso goela abaixo nas outras pessoas. Porque o que deu certo aqui não quer dizer que necessariamente vai dar certo lá. E quando você começa a entrar em choque com os colaboradores, tentando impor a cultura que você traz junto contigo, que não é a missão do hotel, que não é aquilo que o hotel pratica, dificilmente você vai conseguir bons resultados. Dificilmente nós entraremos em compliance de boas práticas dentro desse hotel, porque nós vamos estar falando de coisas diferentes. Então, quando a gente fala de mudança de cultura, né, mudança organizacional, nós temos que ter a noção que mesmo um hotel que possa estar em fase bem adiantada de adequação, eles podem estar seguindo aquele script ali, mas a mudança organizacional dentro das pessoas ainda não aconteceu. Exatamente. Aí eu penso aqui numa palavra, que é conexão, né? Conexão, não estou falando de internet, não, gente. Eu estou falando conexão de valores, né? Conexão entre pessoas e organizações, entre propósitos, né? Aquilo que se valora. Né? E essa geração, a geração millennial, né? Que é aqueles que nasceram ali a partir da segunda metade da década de 90, que é o meu caso. Bom, a geração millennial, ela tem isso muito forte, né? E essa é a geração hoje economicamente ativa. O pessoal aí de 30 e poucos anos, né? 30 e poucos anos, acho que até 40. Então, assim, é a geração, a massa ali adulta da população, né? Então, assim, é uma geração que valoriza isso, né? Ela tá ligada a essa questão de valores, tá ligada à questão de propósito, tá ligada a algo além de, como eu falei na live passada, né? De uma mera prestação de serviço contra a prestação, é uma experiência. As pessoas querem ter experiências nos seus trabalhos, as pessoas querem ter experiências nas suas viagens, as pessoas querem ter experiências nos seus momentos. Então, o mercado hoje, eu entendo que é muito mais exigente quanto a isso, nesse momento que a LGPD chega, e agora com agosto literalmente na porta, né? Chegam as sanções também. Então, assim, esse momento chega em um mercado muito mais exigente nesse tipo de visão. Não é à toa que a gente está aqui falando sobre cultura organizacional, tá? É porque, de fato, é importante, é fundamental, né? É capital, é elementar. Não dá para não falar. Né? Não é à toa que na live passada a gente estava falando de gestão, a gente estava falando de outras coisas que vão além, né, das sanções puras e simples da lei. Né? São coisas realmente importantes que a gente traz aqui à pauta, pessoal. E essa, né, pegando o gancho aí do que o Jorge falou, essa questão que a gente está falando aqui hoje de cultura organizacional, ela realmente é muito, muito importante. As pessoas se conectam com valores, né?
nas várias esferas da vida, hoje mais do que nunca. Bom, a cultura organizacional, como a gente estava falando, ela vai ter uma relação muito forte com a identidade da organização. Ela vai ter um reflexo muito forte com a identidade do seu hotel, né? E essa identidade, ela vai se relacionar também de uma forma muito forte com a imagem que é passada aos stakeholders, com a imagem que é passada aos seus hóspedes, com a imagem que é passada aos seus empregados, aos seus fornecedores, colaboradores, admiradores, a todas as pessoas que estão envolvidas de uma forma ou de outra no seu negócio, que é o seu hotel, né? Então, a cultura organizacional, ela passa também uma mensagem externa. Ela passa uma mensagem interna e ela vai passar uma mensagem externa, né? E aí eu falei dos stakeholders. Vamos olhar agora para dentro da organização, né? Vamos voltar a olhar agora para dentro do hotel. E, gente, a cultura organizacional, ela influencia na conduta das pessoas de uma forma muito, assim, forte, muito absurda, né? E muitas vezes a gente está ali dentro de um contexto, né, de um grupo, que é a organização. Vamos pensar aqui que eu trabalho no hotel, né? E nesse hotel existe uma certa forma como as coisas funcionam, existe uma certa cultura organizacional, existem certos hábitos, existem certos valores, existem certas questões ali que são instituídas, né, e que identificam aquela organização. Eu estou trabalhando lá. Às vezes eu estou meio perdido. Às vezes eu não sei como agir, né? Às vezes eu até quero, eu até penso em agir de forma diferente ao que aquela instituição estabelece como valores prioritários. Mas quando eu olho para o lado e me vejo como pertencente àquele grupo, pertencente àquela cultura, isso influencia diretamente na forma como efetivamente eu vou agir, né? Então, se cada um que está aqui escutando a gente, né, parar para pensar se já fez isso na vida, eu tenho certeza que muita gente vai se lembrar de algum momento, porque acontece, isso é natural do ser humano, né? Isso é natural. Acontece mais do que a gente pensa. Acontece mais do que a gente pensa. E aí eu estava pensando que isso tem tudo a ver com compliance, né? Isso tem tudo a ver com compliance, com a conduta que o ser humano vai ter, né? Com a individualidade de cada organização. E aí eu penso que é por isso, por exemplo, que você não pode chegar e copiar, né? Adaptar um código de ética de uma organização para outra, né? A cultura organizacional, ela vai influenciar bastante o código de ética ali de cada uma das organizações, né? A identidade de cada organização vai dar um tom diferente, né? Para, para os códigos de ética de cada organização, para a maneira como cada organização coloca seus processos, estabelece seus controles, enfim, estabelece seus processos e controles. A cultura organizacional, ela influencia mais no andar da carruagem do que a gente imagina, né? E aí, a gente está falando aqui de conduta, está falando de pessoas. E eu me lembro que na live passada eu disse, Jorge e pessoal, vocês sabem a importância hoje da gente ter o foco nas pessoas, né? E aí vamos associar com a LGPD, com proteção de dados, certo? Quando a gente pensa em LGPD, eu tenho certeza, Jorge, que muita gente vai pensar logo num sistema, vai pensar logo em alguma coisa relacionada à tecnologia, né? Só que o que é que acontece? A gente está falando, mormente, acima de tudo, de pessoas, né? Porque ainda que eu tenha uma tecnologia, ainda que eu tenha um sistema, vai ter alguém ali por trás. Vai ter alguém, né, manipulando aquele sistema. Quando eu estou falando de LGPD, eu estou falando de dados pessoais. Se eu estou falando de dados pessoais, eu estou falando de pessoas. Parece óbvio, né? Só que eu vejo muita gente que não enxerga essa obviedade, né? E por isso que ela precisa aqui ser dita, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito. Bom, são pessoas que são os titulares de dados, são pessoas aquelas que vão manipular os dados. Então, de novo, mais um marco aqui da importância do tema que a gente está falando, né?
Então, assim, se eu não olhar para as pessoas, se eu não olhar para a cultura, se eu não olhar para a conduta das pessoas, eu vou ter um sério problema com proteção de dados. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Eu vou aproveitar que você está bebendo a sua água aí. Cara, você falou tanta coisa maneira assim que a minha cabeça ficou pensando aqui, né? É, com certeza, depois que a gente começa a entender mais profundamente a LGPD e seu guarda-chuva, as coisas que ela traz, não tem como você falar de uma adequação LGPD sem você falar de gestão de riscos. Não tem como você falar de LGPD sem você falar de compliance. Não tem como você falar de LGPD se você não falar de pessoas. Porque LGPD, compliance, gestão de risco, segurança da informação, privacidade de dados, LGPD, Código de Defesa do Consumidor, tudo isso envolve pessoas. Então, assim, fazendo um parêntese, né, que você já deixou bem esclarecido, mas só reforçando, pessoal, hoteleiro, pousadeiro, antes de terminar aqui a minha fala, mandar um abraço para minha amiga, sua amiga também, Andréa Gonçalves, que está aqui nos prestigiando, que daqui a pouco está indo fazer uma live lá, que quando eu terminar aqui eu vou dar uma passada lá também, parceira pra caramba, muito obrigado pela sua presença e a presença de todos que estão aqui conosco nesse momento, né? Pessoal, o 100%, vamos dizer assim, de uma adequação perfeita são o foco nas pessoas. Traga o seu colaborador não para ser um empregado seu, mas para ser um amigo seu. Imponha as missões, os valores da empresa, a cultura que você quer, mas tenha essas pessoas como suas amigas. Porque se você valoriza o seu colaborador, se você trata bem as pessoas que trabalham junto contigo, isso vai ser refletido no tratamento que eles vão oferecer aos seus hóspedes. Eles podem sair de casa com problema, mas se eles chegam num ambiente onde eles são bem acolhidos, onde eles são bem recebidos, onde eles são bem tratados, eles vão conseguir separar, mesmo que por pouco, esses problemas que ele está trazendo de casa, ele vai conseguir, mesmo que triste, decepcionado com algum problema, um sorriso no rosto para poder atender bem aquele cliente, porque ali ele sabe que ele é importante, que ali ele sabe que é valorizado. Agora, se você não tem totalmente definido esses valores na sua cabeça, você nunca vai conseguir ter um bom ambiente de trabalho. Você nunca vai conseguir ter boas práticas sendo executadas pelos seus colaboradores, porque você não cativa isso. Então, igual você falou, e nós falamos na live passada, a adequação LGPD, a gente precisa de um programa? Depende. Eu não vou deixar de fazer uma adequação numa pousada pequena, num hotel pequeno, se ele não tiver capital para poder investir num programa, porque isso não é um pré-requisito de uma adequação. Mas se eu puder ter um sistema, com certeza vai me ajudar. Mas como você bem disse, atrás do sistema tem uma pessoa. Então é o foco 150% nas pessoas. Nós temos que pegar as pessoas e não vê-las meramente como um colaborador, como um funcionário. Ah, não, posso deixar aqui que fulano não vai fazer isso para mim. Não, tem que ser um amigo. Nós temos que esquecer aquela hierarquia de chefe de antigamente e ser líder. Você está envolvido dentro do processo junto com as pessoas. Por isso que quando a gente fala, a André pode concordar com a gente aí no chat aí, que quando a gente fala de um treinamento, a gente sempre envolve a alta gestão. Os caras têm que estar todo mundo envolvido no processo, tem que estar todo mundo vestindo a camisa da cultura que vai começar a ser implementada agora. Nós temos que desconstruir aquele pensamento que nós tínhamos, aquela maneira que nós tínhamos, e construir uma nova voltada à segurança da informação e privacidade de dados. Senão, nós vamos ficar aqui falando 2021, 2022 e não vamos conseguir chegar ao êxito. Porque uma mudança organizacional de cultura, de pensamento, de vida, até nós
que fizemos faculdade e não conseguimos fazer faculdade em uma semana. Você não consegue fazer uma pós-graduação em um mês. Como é que você quer mudar a vida das pessoas, como as pessoas pensam da noite para o dia? Como o amigo do Léo falou lá ontem, que falou na live, na reunião. Não, as pessoas não mudam. Elas não mudam porque você primeiro tem que acreditar que a mudança é possível. Porque se nem nós acreditarmos que é possível mudarmos alguma coisa em nossas vidas, nós não vamos conseguir. Muitos dos valores que nós levamos para dentro das nossas empresas são valores internos nossos. Então, se eu já me coloco como um derrotado, se eu já me coloco como uma pessoa que eu não vou conseguir nada, isso vai refletir para dentro da organização. E se eu sou um líder que tem pessoas que estão diretamente ligadas a mim, eu vou passar essa influência negativa para eles. Nem sempre nós vamos estar sorrindo porque nós temos problemas, nós somos humanos. Você não está bem, mas isso é compreensível. Mas você não pode a vida toda estar com problema e descontar nos seus colaboradores. Foco nas pessoas, foco no objetivo que nós conseguimos chegar onde a gente quer. Caso contrário, se eu tratar as pessoas mal, eu posso ter uma boa tecnologia, bons processos, LGPD, compliance, mas eu nunca vou conseguir o êxito no meu hotel ou na minha pousada devido a não focar nas pessoas. Pois é, Jorge. Você falou um negocinho aí no começo da sua fala que me trouxe uma reflexão e uma lembrança de uma leitura que eu fiz. Você falou sobre motivação no começo da sua fala. E para implementar qualquer coisa, inclusive a adequação à LGPD, é preciso que tenha um time engajado, motivado, e que os valores daquela organização se conectem com os valores daqueles indivíduos, né? Então, como eu disse, as pessoas são movidas por propósito. Se a tua organização tem valores que se identificam com aqueles valores dos teus colaboradores, se eles acreditam no projeto do teu hotel, no projeto da tua pousada, se eles acreditam naquilo que eles estão fazendo, eles acordam todos os dias de manhã e enxergam o sentido, né, no que eles vão fazer, a produtividade aumenta, né? E aí eu me lembrei de uma leitura que eu fiz, que eu já até indiquei para a Tayana e para a André, que estão aqui com a gente, que foi Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. E ele fala exatamente sobre isso, né? Que os teus empregados, os teus colaboradores, teus parceiros, eles vão trabalhar mais satisfeitos e eles serão mais produtivos quando eles conseguirem fazer uma conexão de propósito entre eles, né, e a empresa, né? No caso do hotel, pousada. Então, isso que você falou é de muito valor, assim, é valoroso demais e achei muito, muito importante. Algumas pessoas sábias que fazem parte da minha vida, dentre elas Tayana, que está aqui com a gente, como eu disse, elas já me disseram o seguinte, né? Algumas pessoas me disseram que por trás de todo CNPJ tem que ter pelo menos um CPF. Pelo menos um, né? E aí eu estou refletindo aqui que o elo entre o CPF, os CPFs que compõem aquela organização, né, entre si e em relação ao CNPJ, esse elo é a cultura organizacional. Esse elo são os valores da organização, né? Esse elo se encontra exatamente nisso que a gente está falando aqui, né? Não adianta eu ter uma empresa, um motel, por exemplo, totalmente desconexo, em que esse elo não seja forte, né? Eu li também um dia desses que que a cultura organizacional é uma vantagem competitiva quando ela é forte, né? Por quê? Porque ela impacta diretamente nos resultados. Uma cultura organizacional forte, ela vai impactar diretamente nos resultados. E aí eu pego outro gancho, Jorge, do que você falou, vou pensar o seguinte: será que, né, se o meu hotel, se a minha pousada não começar muitas vezes, né, e aí cada um vai ter que analisar a sua realidade, mas muitas vezes vai ser preciso repensar alguns valores, né,
para que essa cultura organizacional ela acompanhe, né, a mudança do mundo, a mudança das pessoas, porque eu falei aqui que a cultura organizacional ela vai ter relação com a identidade da organização, mas ela não é fixa, né? Ela é uma construção, é um organismo vivo, ela é mutável, porque as pessoas entram e saem da empresa, o mundo muda, né? O turismo que eu diga que o mundo impacta muito dentro do meu negócio. Então, assim, o mundo, ele vai mudar, as pessoas vão mudar, e isso vai gerar uma mudança de cultura. Hoje, a LGPD faz parte do mundo de uma forma inegável. Não tem como eu dizer que proteção de dados hoje não é simplesmente uma prioridade do meu hotel, da minha pousada. Não existe essa possibilidade, porque senão você vai estar ali assinando o seu atestado de óbito, porque sua pousada, seu hotel, ele vai ter um dia certo para acabar quando você diz isso, assim, não muito longe, né? Então, é preciso que a gente passe a olhar valores como a privacidade, como a dignidade, né? Como o livre exercício. Preciso olhar para o livre exercício dos direitos da personalidade, que é isso que eu estou falando aqui, né? Eu preciso, traduzindo, sem juridiquês, tá? Para falar o que você disse também, Jorge, vou parafrasear você. Olhar para as pessoas. Olhar para o ser humano. Isso é olhar para os direitos de personalidade, é olhar para a privacidade, para a liberdade, para a dignidade, né? Então, assim, é preciso incorporar esses valores, é preciso entender que há também essa conexão da empresa com o mundo, com as pessoas, que essa cultura que a gente está falando aqui não é algo fixo e imutável, ao contrário, ela é um organismo vivo, mutável, né, dinâmico com o tempo, né? E aí eu vou propor até aqui um exercício, né? Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Imagine uma pessoa, um hotel, que é completamente alheio a essas questões que eu falei agora. Que imagem esse hotel passa, né, para os seus stakeholders, passa para os seus consumidores, né, que são seus hóspedes? Que imagem ele vai passar para os seus colaboradores, para os seus fornecedores? Que imagem passa para a sociedade? E aí eu vou beber minha água. E é o tempo que vocês pensaram. Pronto, foi rápido, né? E agora eu vou propor um exercício que eu falei. Um exercício imaginativo, né? É o seguinte. Você vai fechar seu olho, né? E aí você vai... Deu tempo todo mundo fechar o olho, né? Porque tem que fazer, senão não adianta, né? Então, Eu vou todo fazer mundo... junto com você. Jorge tem que fechar o olho, Jorge. Eu não vou fechar porque eu não sei falar de olho fechado. Mas aí o Jorge está representando aqui. Vamos lá. Você vai fechar o olho. Você vai se imaginar dentro do seu hotel. Você vai se imaginar dentro da sua pousada. Certo? E aí você vai começar a enxergar dentro da sua cabeça, né? As paredes do seu hotel. As paredes da sua pousada. Agora você vai pegar aquele Street View do Google. Vocês sabem qual é, né? E você vai pegar uma visão aérea aí. Você vai sair do seu hotel. E você vai começar a ver a rua, o bairro, a cidade, o país. Você vai começar a ver os seus clientes. Você vai começar a ver os seus competidores. Você vai começar a ver os seus colaboradores. Você vai começar a ver o mercado como um todo. Imagine agora que a sua pousada, você ainda está vendo ela lá de cima. E ela está no meio disso tudo aqui que eu falei. Imagina todo o contexto agora, essa visão aérea, né? Que a tua pousada, que o teu hotel tá. Agora eu vou, de novo, fazer uma pergunta. Olhando tudo isso, você acha que é possível, no mundo de hoje, um hotel, uma pousada, sobreviver por algum tempo considerável sem pensar em proteção de dados? Ao menos de forma estável? Será que é possível? Será que olhando para todo mundo e conseguindo pensar, você não está isolado no mercado? Será que é possível viver sem pensar em proteção de dados hoje? Eu não vou dar nem muito tempo para vocês pensarem, eu vou dizer que não.
E aí podem abrir os olhos, né? A reflexão era essa, né? Será que é possível a gente viver no mundo de hoje sem pensar em proteção de dados? Não é, gente. E por que eu fiz esse exercício imaginativo com vocês? Nessa brincadeira aqui. Porque às vezes a gente está tão preso no nosso dia a dia que a gente cria uma redoma em torno de nós, né? E a gente muitas vezes não consegue ver a big picture, né? Não consegue ver um frame ali maior. E é preciso fazer esse exercício. Eu digo a vocês que não só em proteção de dados, né? Para tudo dentro do negócio é preciso fazer esse exercício de ver a big picture, de ver uma imagem ali ampliada, uma coisa maior, né? E nem sempre a gente faz isso pelo dia a dia mesmo, né? Que prende a gente ali nas diversas questões que vão aparecendo e vão consumindo, e o tempo vai passando. E eu digo a vocês, não deixem o tempo passar em relação à proteção de dados. Porque esse tempo que vocês acham que podem deixar passar, já passou. Né? Agora, não, assim, a começar que as sanções, né, vão passar a vir, né? Vão passar a vir. Agosto, já é agosto, né? Hoje é dia 29 de julho, então, assim, já é agosto. Não tem mais o que pensar, não tem mais, vou esperar. Não tem. Não tem. A gente sabe, como a gente falou aqui, não são só as sanções, tá? Existe um impacto muito maior do que as sanções para quem não está adequado. Né? Existe um impacto muito maior. Então, esse é um convite que eu deixo aqui importante, de sempre olhar esse frame maior, essa big picture. E a primeira reflexão nesse exercício, né, que eu estou deixando aí para vocês levarem para a vida, é pensar se é possível viver sem considerar proteção de dados. Não é, né? E aí, conectando de novo com cultura organizacional, né, que é o nosso tema aqui de hoje, é preciso que a gente passe a verificar a privacidade como um valor. É preciso que as empresas incorporem isso, se reestruturem, né? Repensem o que é que está acontecendo dentro da sua própria casa. E eu digo a vocês, se eu falei que o mundo de hoje valoriza muito a questão da privacidade, né? A questão... Porque a privacidade, gente, ela é um direito que ela vai ter relação com a intimidade. Ela é um negócio tão profundo, né? E como eu falei semana passada também, retomando aí de novo nossa live, só para gerar curiosidade em vocês também, para vocês irem lá no perfil e conferirem, porque foi muito boa. Bom, então é uma coisa muito, muito forte e assim, esqueci até o que eu ia falar, gente, com essa... Me lembrando da outra live, vocês acreditem ou não. Bom, mas é uma coisa que não dá para a gente negligenciar mais, né? Se essa, retomando o que eu falei hoje, então, se essa geração, ela vive muito em função de valores, em função de propósito, né? Nos hotéis, essa condição é ainda mais forte, né? Nos hotéis, isso ganha uma força muito maior. Por quê, gente? Porque hotel é hospitalidade. Hotel, ela é uma experiência. Hotel, eu quero me sentir seguro. Eu quero me sentir confortável. Ninguém quer ir para um hotel para não se sentir seguro, para não se sentir num ambiente aconchegante. Será que se eu for para um hotel e a rede e o Wi-Fi do hotel não for segura, será que eu vou conseguir entrar lá, entendeu? E navegar com tranquilidade, né? Pegar ali, estou ali trabalhando, né? Será que eu vou conseguir lidar com os dados do meu cliente com tranquilidade? Acho que não. É difícil, é difícil. É difícil. Eu queria fazer um parênteses em algumas falas suas rapidinho, que assim, primeiro que você fez uma experiência aí de nós olharmos para o nosso hotel, né, com essa visão macro. Eu convido as pessoas que estão nos assistindo aqui ao vivo e vão nos assistir no futuro a fazer uma visão dessa de nossas próprias vidas. Será que hoje você se vê numa situação igual, melhor ou pior
antes da pandemia? Será que você se vê depois de tudo do que a gente já passou nesse 1 ano e quase 7 meses, 8 meses, 6 meses, recluso? Será que você se vê ainda do mesmo jeito? Será que você ainda vai esperar o tempo passar? Porque tem muitas pessoas esperando para começar alguma coisa na vida, para tentar retomar alguma coisa depois que passar o nosso. Ah, só depois que tiver tudo voltado ao normal. Gente, o tempo já passou há muito tempo. Igual a lei entrou em vigor no dia 18 de setembro, já passou o tempo da adequação. O que mais as pessoas estão esperando? Agora eu estou fazendo um desafio de vida. Para mim, a pandemia, e é claro que eu sinto muito pelas pessoas que perderam seus entes, eu perdi 3 pessoas da minha família para essa doença, tantas pessoas desempregadas, mas na vida do Jorge como profissional, o, o coronavírus foi um senhor. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida de um jeito que eu jamais esperava que um dia eu pudesse alcançar o nível que eu consegui graças a essa mudança. Que quando a gente parou, a gente começou a fazer análise no que você podia melhorar, aonde você era mais fraco. Nós começamos a ver as vulnerabilidades que nós tínhamos e começamos a mitigar os riscos que tínhamos de ficar para trás no mercado. E eu convido os hoteleiros e pousadeiros que estão nos assistindo, será que vocês querem ficar para trás também? O que a Thaís falou, de que a cultura organizacional é mutável, o hoteleiro que nessa retomada, dessa demanda reprimida que tem do turismo, se não fizer nada de diferente para criar novas experiências, novos desafios para os hóspedes, vai ficar para trás. Porque, como ela bem disse no treinamento que nós fizemos aí, a sua pousada e o seu hotel não são o único da cidade. Então, aqueles que se reinventarem, aqueles que conseguirem novamente, focando nas pessoas, conseguir construir uma cultura, um time forte, vai surfar na crista da onda nessa retomada. Pessoal, nós não estamos aqui vendendo nada e nem espantando ninguém. Nós estamos falando de coisas que a gente já experimentou e que vão acontecer em todos os setores. O único setor que ainda vai voltar ainda é o setor de turismo. O presidente da CVC deu uma entrevista no mês passado onde ele disse que irão faltar aviões e hotéis para poder atender toda a demanda do setor que está aí. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Como é que está, que ela falou, a Thaís falou sobre a rede Wi-Fi, como é que está a segurança da informação do seu hotel, da sua pousada, aonde nós sabemos que quando tiver esse boom do turismo, os ataques virtuais voltarão os seus olhos para os locais aonde vão ter maior exposição de dados. Então, os sites de hotéis, sistemas, infra, a parte de computadores, ou seja, tudo isso precisa ser revisto. Cara, essa mentalidade que você trouxe aqui hoje, de a gente olhar lá de cima, o hoteleiro, o pousadeiro precisa fazer isso. Já não dá mais para viver como vivia um ano passado, antes da pandemia. Aquele tempo acabou. A segurança da informação, antigamente, que antes era visto como um custo, hoje ela faz parte para que o negócio seja bem sucedido. Com isso, as boas práticas vêm junto, com isso você consegue adequar a LGPD, com isso você ter compliance. Se nós não seguirmos essas diretrizes, porque aqui a gente não está dando uma receita de bolo, até porque não existe uma receita de bolo, mas nós estamos dando algumas diretrizes do que pode ser feito. Não espere quando chegar lá setembro, outubro, novembro, a alta temporada, aonde infelizmente nós falamos no workshop na semana passada, eu vou repetir aqui, terão muitas fraudes no setor de turismo, muitas pessoas dizendo que vão conseguir adequar a LGPD, o seu hotel, sua pousada, em 3 dias, em uma semana. Muitas pessoas vendendo templates, frameworks prontos,
dizendo, não, faz isso daqui que vai estar certo. Muitas pessoas se aproveitando da falta de conhecimento dos stakeholders, dos donos, e vendendo ferramentas de privacidade como se a ferramenta de privacidade ou um sistema de gerenciador de serviços do hotel iria resolver o problema. Gente, isso é só uma parte. Você pode comprar o software que faça reconhecimento de voz, mas se ninguém souber o processo e falar o que ele precisa fazer, ele não vai fazer nada. E quem é que vai dar o comando para ele? São as pessoas. Então precisamos sair. O hoteleiro tem que pensar fora da caixa. Já não tem mais tempo de ficar pensando assim, eu vou esperar um ano que vem, essa lei. Eu tive uma reunião mais cedo antes dessa live aqui, onde a pessoa que estava conversando comigo falou assim, aqui, eles são de Foz do Iguaçu, tá um pouco devagar porque a associação, eles estão tentando vender lá um kit de LGPD. Então, nós falamos aqui ainda há pouco, né, que as culturas são diferentes. As pessoas trazem consigo, dentro de si, raízes, conceitos diferentes das coisas. Como é que a empresa, o hotel lá de Recife, como é que eu vou pegar uma adequação que a Thais possa ter feito e trazer aqui no Rio de Janeiro e aplicar a mesma coisa se eu não sei nem o que aconteceu no hotel, não sei o tamanho do hotel, qual é a cultura organizacional daquele hotel, como é os processos daquele hotel. E pessoal, pasme com o que eu vou falar aqui para vocês, tá? Não tem muita diferença de um hotel para um hospital. E nós sabemos que o hospital trata muitos dados sensíveis. No hotel não deixa de ser diferente. Porque se eu vou num hotel com uma pessoa, nós falamos de privacidade aqui, nós queremos ter o nosso momento de lazer, mas se eu vou num hotel com uma pessoa que eu não quero que ninguém saiba, e tira uma foto minha dentro daquele hotel, e isso vai me causar um problema, uma imagem negativa, isso vai me trazer transtornos, é como se fosse um dado sensível. E vocês acham que eu vou entrar com o processo contra quem? Contra aquele hotel. Às vezes pode ser uma pessoa famosa que está lá, um colaborador mal instruído, vai lá, tira a foto, vaza essa foto na internet. Quem é que vai ser responsabilizado? Vai ser o hotel. Então, por isso que nós falamos, foca nas pessoas. Para você focar nas pessoas, como é que você vai? Você tem que ensinar. As pessoas não sabem. Nós não temos cultura de segurança da informação no Brasil. Agora, com o advento da LGPD, que a gente fala de segurança, de privacidade. Mas antes, pouco se falava. Eu tenho assim, eu já vou deixar você falar, Thaís. Eu tenho assim, depois que entrou a LGPD, esse ano, que já está terminando, mas no ano que vem, deveria ser obrigatório nas escolas falar de segurança da informação. Nós já precisamos criar essa cultura que vai ser utilizada na organização no futuro, a partir de hoje, pelo menos nos jovens do ensino médio, a ter segurança da informação, porque hoje todo mundo está conectado. E são esses os futuros profissionais que nós vamos ter dentro dos nossos hotéis e nas nossas pousadas. Pois é, você vai falando as coisas também, e aí eu vou pegando os ganchos aqui, né? Eu estava pensando, sabe, Jorge, em relação a uma coisa que você falou. A gente não. Primeiro, existe muitas pessoas, tá? Muitos hoteleiros, pousadeiros e pessoas de outros ramos também, que assim não compreendem o que é adequação. Né? Muita gente acha que assim, vou ler a lei, vou falar com o advogado, vou, sei lá, fazer qualquer coisa nesse sentido e vai resolver. Gente, uma coisa é a lei, tá? Você pode saber ela decorada. Outra coisa é a adequação, porque isso vai exigir uma série de outros conhecimentos, inclusive para além dos jurídicos, tá? E assim, não é algo simples, muita gente não entende. Eu, Jorge, enfim, o pessoal todo da classe também,
acho que todos os profissionais que estão envolvidos com isso nesse momento estão super abertos, sabe, para a gente conversar sobre isso. Então, eu tenho certeza que se você vier falar comigo, for falar com o Jorge, a gente vai esclarecer alguma coisa para você tranquilamente. Não percam essa oportunidade que esse tipo de conhecimento está fervilhando, né? E existe essa dificuldade, tá, de compreensão das pessoas. As pessoas confundem adequação, né, com leitura de lei, com consultoria jurídica, né? Eu sou profissional do direito, tá? E digo que a atuação do profissional do direito, a atuação do advogado é fundamental, mas para uma adequação não a única fonte de conhecimento que se tem que ter, tá? É um processo muito mais complexo. Bom, e aí, Jorge, outra coisa que você falou, né, foi a questão dessa conexão, né, com o mundo, né? Eu costumo dizer que os negócios, eles não existem fora de um contexto, né? O seu papel, ele não existe no etéreo, assim, ele existe num contexto, num mundo, né? E esse mundo, como a gente estava falando, ele valoriza a privacidade, né? E aí eu me recordei do que eu ia falar antes, naquele momento, que foi o que a gente comentou na live passada, da questão do hoje existe uma expansão muito grande de ações maliciosas, né, na internet, enfim, nos diversos sistemas, subsistemas, enfim, né? E isso faz com que esse valor, que já é muito forte, que vem se fortalecendo nos últimos anos, né, e nas últimas gerações, como eu comentei também, faz com que esses valores de privacidade, de intimidade, né, os valores relacionados à pessoa, né, ao ser humano, faz com que esses valores, eles sejam ainda mais fortes. Por quê? Porque tem alguém que está atacando. Isso é uma cadeia de vai e volta. É uma mão dupla, um bumerangue. Por quê? Porque se esse valor está muito forte, né, na sociedade, quem ataca vai atacar mais. E se eu estou sendo atacado, isso vai passar a ser mais importante para mim. Eu vou precisar me proteger mais. Não dá, no mundo de hoje, né, por isso que eu fiz aquele convite, a gente sair da nossa caixa, a gente sair da nossa redoma, né, e olhar para um quadro maior, né? Porque não dá no mundo de hoje para você viver sem pensar, né, nesse tipo de coisa que a gente está falando aqui. Não dá para viver sem pensar em proteção de dados. Não dá para viver sem pensar em privacidade. Não dá. Não dá porque o seu hóspede não vai admitir, porque o seu empregado não vai admitir, porque o seu fornecedor não vai admitir. E você sobrevive por causa deles. Exatamente. Então, assim... E pode falar. É insustentável, sabe? Essa bola de neve que muita gente vai criando, tem um momento em que ela vai simplesmente desmoronar. Né? Desmoronar. Diga aí, Jorge. E eu quero trazer aqui mais uma reflexão para vocês. Pessoal, as sanções começando já na próxima semana. O Jorge nunca foi assim um defensor de falar que tem que se adequar por causa das sanções. Eu sempre gosto de falar dos benefícios. Você precisa primeiro se adequar porque é uma lei. Você precisa cumprir a lei. Ah, mas o vizinho não está fazendo. O problema é do vizinho. Você tem que fazer porque é uma lei. E o segundo, as vantagens que vão trazer para você em se adequar. Mas o que eu quero falar mesmo é o seguinte: a NPD, eles não vão sair lá do escritório deles e vão falar assim, ó, vamos lá para Recife e vamos fazer uma auditoria em todos os hotéis. Isso não vai acontecer. Vocês sabem quem é que vai denunciar vocês? São seus hóspedes. São seus hóspedes, aqueles que vão pagar você para estar no seu hotel, usufruindo da sua infraestrutura, da sua boa culinária, do seu bom espaço. São eles que, se tiver um vazamento de dados, são eles que vão denunciar a NPD. A NPD não vai bater de porta em porta de hotel, até porque não tem gente para isso. Mas se vocês levarem em consideração que nós estamos falando aqui praticamente há quase uma hora, foco nas pessoas. Se você se adequar ao LGPD porque é bom, focado no seu
colaborador, que seu colaborador vai transferir isso para o seu hóspede. Dificilmente você, se tiver um vazamento de dados, dificilmente até o hóspede vai entender, pô, mas o cara tentou fazer de tudo para poder preventivamente não acontecer, mas aconteceu. Nós sabemos que não existe sistema 100% seguro, Olha, mas se você... Pode falar. não, porque eu me lembrei de uma história, desculpa até te interromper, mas assim, lembrei de dois casos que são exatamente isso que você está dizendo. Um foi alguém me perguntando, olha, isso aqui tá errado e tal, eles não manipularam meus dados de forma correta, eu quero entrar em contato, eles não têm o contato de uma pessoa que seria o encarregado, né? Tem que ter disponível. E aí, o que é que eu faço? Essa autoridade nacional já existe, não existe? Então, assim, chegou uma pessoa, tá, para me perguntar isso recentemente. E me lembrei, porque você comentou aqui. Outro caso é de uma profissional da área de turismo que também que já compartilhou comigo uma história nesse sentido. Tipo assim, ó, eu não tinha a ver com LGPD, né? Essa história ela já tem algum tempo e pouca gente falava ainda em proteção de dados. E houve um erro que gerou um dano para o cliente dela, né? Só que o cliente, ela esperava que o cliente fosse vir com todas as pedras. Só que o cliente chegou para ela e disse assim, olha, eu vi que você, nos seus processos, né? Ele não disse com essas palavras, mas assim, a mensagem que ele passou foi, eu vi que nos seus processos você tomou todas as cautelas para que isso não acontecesse. Mas todo mundo está sujeito a tudo no mundo, né? Embora a gente seja cauteloso. Só que quando a gente vê, né, nós consumidores, pessoas, né? Quando as pessoas veem que as outras se preocuparam com aquilo que é de valor para elas, né? A reação é diferente. Eu não posso dar detalhes da história, por razões óbvias, né? Não vou estar expondo aqui, mas é um fato real, tá? Aconteceu com um profissional do turismo, né? Um agente de viagens, que me contou, né? Essa história dela. Né? O cliente dela foi super compreensivo, apesar de ter tido danos na sua viagem de férias. Veja, ele poderia ter todo o direito ali, né, de ter se espoletado, né, como o pessoal diz. Mas ele conseguiu ter esse altruísmo, porque, de novo, eu volto a dizer, pessoas se conectam com pessoas. Os valores, eles vão se conectar, né? Por quê? Porque vai haver a geração de identidade. E a cultura organizacional fortalecida, ela é uma chama de pessoas boas, de consumidores bons, dos melhores empregados, dos melhores fornecedores, entendeu? Então, ela vai atrair aquelas pessoas ou afastar outras pessoas, se ela não for forte, do seu negócio. Então, convido as pessoas, eu acho que a gente está se aproximando aí do final, né? Já estamos aí com, acho que quase uma hora. Mas, assim, 58 minutos. Eu queria convidar as pessoas a repensarem sua cultura organizacional, a reestruturarem, né, suas bases e entender que o seu negócio não funciona num ambiente etéreo, imaginário, não. Ele funciona no mundo real, com pessoas, com diversos contextos, com diversas situações que vão... E essas situações e essas pessoas, elas vão cobrar de você. Elas vão cobrar de você. Pessoal, como a Thaís já falou, né? Caraca, passa uma hora muito rápido. Convido vocês a... Reforço, né, o que a Thaís falou aqui. Pensem, repensem, nós estamos à disposição para ajudar, tirar dúvidas. Pode perguntar direto nas redes sociais. Convide mais pessoas para vir todas as quinta-feiras estar aqui conosco nesse bate-papo aqui. Em breve nós teremos um trio, daqui a pouco nós teremos um quarteto. A nossa função é desmistificar a LGPD para o setor hoteleiro. E olha que nós já estamos saindo até, não só falando mais de LGPD, já estamos falando de empresa, já estamos falando compliance, a gente vai falar de gestão de riscos aqui, então assim, vem com a gente não aí, que tem muito... Retomando aqui, não é só a lei.
Exatamente. Então, assim, Thaís, foi muito bom, tá? Foi muito bom mesmo. Cara, eu tenho que agradecer a Tayane, porque ela com certeza tem um bom time com ela, tá? Porque você, ela, a Andrea, a Louise também, que na próxima semana nós vamos estar fazendo uma live juntos também. Então, assim, pessoal, muitíssimo obrigado, muito obrigado mesmo. Thaís, por favor, suas considerações finais para que a gente possa encerrar aqui o nosso encontro de hoje. Foi muito maneiro, foi muito top. Vou agradecer a você, Jorge, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, né? Meus colegas e parceiros, meus amigos da Clat Compliance, que estão aqui sempre presentes. Várias outras pessoas aqui também que eu pude identificar os nomes. E vou finalizar aqui, tá? Com um comentário que foi a Adriana que colocou para deixar aí como reflexão para todo mundo. A Adriana disse: é impressionante que ainda estejamos vulneráveis nos dias de hoje. Será que não é mesmo impressionante, né? E aí eu deixo para os hoteleiros e pousadeiros pensarem sobre isso, né? E finalizamos aqui, então, Jorge, a nosso bate-papo de hoje. De novo, foi realmente muito bom estar aqui com vocês, viu? E, pessoal, quinta-feira que vem, nós estamos aqui, talvez às 18, às 19, a gente vai estar postando nas redes sociais. Convide mais pessoas. Pode colocar dúvidas que vocês tiverem, mandando direct para a gente tenta montar um tema ou abrir uma vez, fazer uma live aqui. Vamos só responder as perguntas dos hoteleiros, das pessoas que estão nos seguindo. Nos sigam também nas redes sociais, porque tem muita coisa boa vindo aí ainda até o final do ano e o ano que vem. Tem muita coisa boa, muitas surpresas ainda a caminho. No mais, Thaís, muito obrigado. Até a próxima semana. Pessoal, muito obrigado a todos e a gente se vê na próxima semana. Bom final de semana a todos e fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal.